noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvado seja o nosso Senhor por tudo que já aconteceu até este momento, pelos louvores entoados, pelos cânticos, pelos hinos, participação das nossas crianças, do nosso coral. Jesus é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Hoje pela manhã, nós realizando aqui o culto da ressurreição, trabalhamos sobre vários textos, várias narrativas dos evangelhos sobre aquilo que nós sabemos que é a razão de estarmos aqui. Cristo vive, o Senhor ressurgiu dentre os mortos. E isso também traz esperança para nós com relação a quando partirmos, a quando o Senhor nos chamar. Nós vamos ler uma passagem que o apóstolo Paulo, orientando uma igreja, uma das igrejas que ele plantou no seu ministério, e ela estava com uma dúvida, com uma preocupação. E essa preocupação pode ser a preocupação de outros também, talvez de alguém que esteja aqui nessa noite. E com a promessa da ressurreição, Cristo sendo as primícias dos que dormem, como foi lido já nessa noite, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, quando diz: mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. E é com base então nesta afirmação que nós já lemos, onde Paulo talvez é o servo de Deus que mais trabalha a questão da ressurreição, a teologia da ressurreição, quando nós lemos lá a primeira carta que ele escreveu no capítulo 15, ali aos Coríntios, à igreja de Corinto. Mas agora nós vamos meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos também aprender um pouco mais sobre esse importante tema para conforto e consolo dos nossos corações. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. Eu quero convidar toda a igreja para fazer a leitura comigo. Vamos ler, igreja? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela foi lida mais uma vez nessa noite. E que esse texto agora, ó Deus, seja para trazer ensino, reflexão, edificação à Tua igreja reunida neste lugar. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que entendamos as verdades do Senhor nesta instrução que o Teu servo Paulo passou aos nossos irmãos tessalonicenses. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós, queridos irmãos, não sabemos por que é que Paulo está tratando deste assunto. É interessante, e certamente você já deve ter escutado isso. Quando você está conversando com uma pessoa e ela está falando ao telefone, ou quando você está próximo, melhor dizendo, de uma pessoa que está falando ao telefone, você às vezes chega a tirar as conclusões pela resposta que a pessoa dá da pergunta que foi feita do outro lado. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Você já teve essa experiência de estar perto de uma pessoa que estava falando no celular, e aí a pessoa, sim, graças a Deus, estamos bem. Aí você já diz, qual será a pergunta que fizeram do outro lado? Como vocês estão?
Está tudo bem lá na sua casa? Porque a resposta nos dá a ideia assim. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que muitas vezes ler as cartas paulinas era essa ideia, como se estivéssemos ouvindo Paulo, recebendo a resposta, as informações, mas nós não sabemos às vezes a pergunta. Por que é que a igreja de Tessalônica precisa de uma instrução como esta, tendo em vista uma coisa bem interessante? É uma igreja modelo, é uma igreja que o seu testemunho se espalhou por toda a Macedônia e Acaia, era uma igreja que tinha uma fé operante, um amor abnegado, era uma igreja que tinha esperança viva no Senhor Jesus e que almejava a volta de Jesus. Mas por que será que o assunto ressurreição dos mortos, não a ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas o estado daqueles que morrem ou daqueles que já haviam morrido, estava trazendo preocupação para aquela igreja? E é por isso que então Paulo, ele vai investir alguns versos na sua primeira carta aos Tessalonicenses para falar da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E o tema da nossa reflexão nessa noite é este: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, usando essa analogia que eu fiz aqui na introdução, de que provavelmente nós não temos a pergunta que foi encaminhada a Paulo, ou algum grupo de irmãos dos Tessalonicenses levou essa questão para Paulo: olha, Paulo, surgiu um problema lá na igreja, as pessoas estão preocupadas com relação ao que vai acontecer com aqueles que já morreram. E aí, eles vão voltar? Vai ter ressurreição? Sim ou não? E Paulo então investe tempo para ensinar isso para nós. Talvez você esteja lidando com a perda de uma pessoa que você ama, com um ente querido, agora, nesse dia. Talvez você esteja preocupado porque isso pode acontecer a qualquer momento na sua casa. Nós não estamos acostumados com a morte. A morte nos assusta. Mas quem está em Cristo, quem tem a esperança colocada em Jesus, ele pode ter certeza de uma coisa. O Senhor Jesus, quando disse, por exemplo, a Marta e Maria, lá próximo do túmulo de Lázaro, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é que Jesus estava querendo dizer naquele momento para Marta e Maria? E ele ainda não havia passado pelo processo da sua morte, da sua ressurreição, mas ele estava dizendo: a vida está em meu poder. Assim como nós lemos lá no 1 Samuel capítulo 2, no Cântico de Ana, quando ela declara: o Senhor é quem dá a vida e a tira, faz descer a sepultura e faz a tornar a sair da sepultura. Esse texto então é para consolar o nosso coração, esse texto é para trazer paz ao nosso coração. Se você talvez tenha alguma dúvida ou se você se preocupa com a sua partida deste mundo, fique em paz, meu irmão, minha irmã. Se você está em Cristo, se você vive em Cristo e para Cristo, a sua morte, quando ela chegar, ela não será um prejuízo, ela não será uma perda, ela será lucro, conforme o apóstolo Paulo mesmo escreve aos Filipenses. Por isso que ele começa dizendo aqui no versículo 13, no capítulo 4, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A gente sabe que essa palavra na língua portuguesa é bem forte, né? Se você chama alguém de ignorante, dependendo do contexto, vai dar problema. Você é um ignorante, você é um ignorante. Mas a palavra ignorante aqui tem a ideia de sem entendimento, sem um conhecimento devido do assunto. Não quero que vocês sejam uma pessoa sem conhecimento desse tema tão importante. Com respeito a quem? Aos que dormem, aqueles que já morreram. Aqueles que já partiram, não estão mais entre nós. E aí Paulo fala assim: olha, eu não quero que vocês fiquem tristes. E não é uma tristeza que dura 5 minutos. Essa tristeza aqui é aquela tristeza contínua. Eu sei que é muito complicado lidar com o luto. Eu já tive na minha família experiências, e às vezes, quando nós somos pastores, né? Então os irmãos aqui vão entender, eu já tive muitas vezes que dar a notícia de um óbito, então eles já ligavam: você é o pastor, vai lá. É você que tem que falar. E eu já tive experiências das mais diversas, em que às vezes, respeitando uma pessoa de quase 100 anos, como é que eu ia dar a notícia que o neto tinha sofrido um acidente automobilístico e que toda a família tinha morrido? O esposo, a esposa e as crianças, todos carbonizados num carro, numa rodovia em Minas Gerais. E eu não sabia como começar aquilo. Com uma senhora de mais de 90 anos, eu começo a conversar sobre a vida, começo a falar, mas é interessante que ela me ajudou. Ela falou: filho,
O que você tem para falar, pode falar. Eu estou preparada. O que é que aconteceu? E eu tive que trazer aquele relato, que não foi fácil. Eu tenho uma tia, ou melhor dizendo, eu tinha uma tia, mas eu tenho ela porque ela está em Cristo Jesus. Com seus 94 anos, partiu no período da Covid. E ela era diaconisa da Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro, conselheira das moças da igreja. Todo mundo que ia casar lá na igreja dela falava, vamos falar com a irmã Maria Alcântara. Ela é a minha conselheira matrimonial. Nenhuma moça ia para o matrimônio sem ter um aconselhamento no quarto da minha tia. E ela perdeu seus 2 filhos, de forma bem trágica. E ela ficou um bom tempo de luto. E um dia uma das minhas primas disse assim, pastor, primo, vai lá, fala com a mãe não sai do luto. A mãe tem que voltar a viver, ela tem que reagir. E eu me lembro que eu entrei no quarto daquela minha tia, ela falou assim, o que eles mandaram você falar para mim, filho? Eu estou bem, mas eu estou saudosa dos meus filhos. Deus deu 11 filhos para minha tia, 9 mulheres e 2 homens. Mas ela falou assim, Deus levou todos os meus homens, o meu marido e meus 2 filhos. A dor é grande, a saudade é grande. Eu queria que elas entendessem que vai passar, vai passar. Mas o problema é quando você tem aquela grande interrogação, o que é que aconteceu com aqueles que partiram? Estão salvos? Vou revê-los? Você disse um até breve no momento do velório ou você disse um adeus? Porque alguns a gente pode falar, Senhor, pelos seus frutos eu conheci essa pessoa, então eu disse para ele, até breve, nos veremos lá na glória. A gente não fala isso e não é bem educado fazer isso, mas às vezes em alguns velórios eu não me sinto seguro para falar até breve. Mas só que tem um detalhe, nós teremos surpresas no céu, viu, irmãos? Teremos surpresas. Porque às vezes você pode, aqui na terra nós temos um péssimo hábito de mandar gente para o inferno e de tirar gente do inferno, mas isso não pertence a você. Isso não está em seu poder. Você poderia imaginar que nas últimas horas, nos últimos instantes de Jesus na cruz, um dos ladrões ia se virar para ele e falar assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não poderia dizer assim para ele, agora é tarde, filho. Olha onde eu estou, crucificado, sofrendo, todo escárnio. Você teve tanta oportunidade nessa vida para me receber e agora, mas Jesus não disse isso, porque até os da última hora os seus escolhidos serão chamados. E Jesus falou o que para aquele ladrão? Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Portanto, nós precisamos nos consolar. Se Cristo verdadeiramente ressuscitou, se Ele é a nossa esperança, e a nossa esperança não está depositada nessa terra que é efêmera e passageira, mas nele, que é o nosso Deus ressurreto, tenha paz, meu irmão, minha irmã, com relação aos que já partiram. Pessoas que você amou, que você ama, temos aí a saudade, o legado que fica, mas o texto diz para nós não sermos ignorantes com relação aos que dormem, para você não viver aquela tristeza constante. Respeite sim o luto de alguém, algumas pessoas se recuperam rápido do luto. Por isso que eu sempre falo, não julgue, nem de um jeito nem de outro. Quantas vezes você já fala assim, nossa, não derramou uma lágrima, parece que não está sentindo nada. E tem gente que chora compulsivamente, aí a gente acha que porque está chorando, está sofrendo. Às vezes, queridos, é teatro. Às vezes são lágrimas de crocodilo. Não julgue se você for num velório e a pessoa não chorar, mas também não julgue se ela chorar. Não julgue se depois de uma semana ela estiver pronta para continuar a vida. E não julgue aquele que há 3 meses não consegue ainda se reerguer, está sofrendo. Tem o seu tempo. Mas nós que somos de Jesus não podemos nos desesperar. Desespero não. O conforto do Espírito Santo. Porque o verso 14 diz o que para nós? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Nós já falamos isso nessa manhã, não falamos? Ou somos os discípulos do caminho de Emaús? Ou somos Tomé, que só acredita vendo? Você crê que Cristo morreu e ressuscitou? Então, meu irmão, minha irmã, descanse com relação aos que dormem e com relação à sua situação. Porque o texto diz aqui que aqueles que não têm esperança, e o nosso mundo, Paulo usa essa expressão também lá na carta aos Efésios, aquelas pessoas que não têm Deus no mundo, e elas são uma pessoa então quem? Sem esperança. Você tem esperança? A esperança tem nome, ó. A esperança é Jesus.
Você tem esperança. Então não tenha medo quando chegar a sua hora, ainda que a morte nos assuste. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele então diz para nós: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui nós precisamos fazer uma pausa para entender algumas coisas, porque existe aí uma ideia equivocada, e algumas igrejas até ensinam assim, não está correto, de que a alma fica num estado intermediário, o sono da alma. Então as pessoas que morrem agora, nós sabemos que a morte é o quê? Separação do corpo e da alma. O corpo, que é pó, volta à terra, e a alma volta a Deus, mas aí alguns dizem que a alma vai para um estado intermediário e ela está dormindo, sonolentamente, aguardando esse momento. Não, queridos, nós temos alguns textos, por exemplo, aquele fato em que Jesus registra lá em Lucas para nós a experiência do rico e do Lázaro, e que o rico está em tormento e ele olha Lázaro no seio de Abraão e ele fala: olha, aqui está terrível, pede para ele refrescar pelo menos a minha língua. E ele começa a falar: então pede para ele voltar lá na terra para avisar a minha família, porque minha família vai vir tudo para cá, para esse lugar terrível. Ele falou: não tem chance, não tem reencarnação, não tem essa volta que você está falando. A alma que morre em Cristo, ela já está no gozo do Senhor. Mas a alma que morre fora de Cristo, ela já está em tormento, ela perece. Eu não posso, meus queridos, falar uma outra verdade para vocês, porque é o que Cristo ensina. Quem está em Cristo Jesus, mesmo morrendo, está no gozo do Senhor. Mas quem morre sem Cristo, já está em tormento. Não é o tormento pleno e total ainda, mas já está em tormento, porque partiu desse mundo sem a esperança. E é claro que esse texto então está falando para nós que se você crê naqueles que dormem, então a ideia é assim: o corpo sim, talvez pode estar dizendo que está no estado de sonolência, o corpo, mesmo que ele será decomposto lá no sepulcro, no jazigo, o corpo está aguardando a ressurreição, mas a alma está com o Senhor, consciente, ativa. E o que é a ressurreição? É a reunião de novo, é o que aconteceu com Jesus, o corpo e a alma. Só que agora vai acontecer algo maravilhoso, que no piscar de olhos os nossos corpos serão transformados. Não é mais um corpo corruptível, não é um corpo mais assim sujeito às enfermidades desta vida, fruto do pecado, fruto da queda do homem, mas nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Por isso que Jesus, ele é as primícias dos que dormem, porque nós seremos semelhantes a ele. Nós receberemos um corpo glorificado igual ao nosso bendito Salvador. E olha que coisa linda, meus irmãos. Tentem construir essa ideia. Nós já trabalhamos aqui no mês de março sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, mas tentem imaginar esse fenômeno. Esse texto aqui diz para nós que o Senhor vai voltar e que uma coisa linda vai acontecer nesse dia. Mas aí algumas pessoas estarão vivas lá. Se Jesus voltar agora, nesta noite, nesse momento, é a nossa geração que vai presenciar isso. O que vai acontecer com a nossa vida? Num piscar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Mas a Bíblia diz que primeiro, quem estará com o Senhor no céu, não seremos nós, os que estiverem vivos, mas serão os mortos em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro. Então aqui há uma promessa. Outro dia, participando de um momento triste, de um velório, mas o pastor trabalhou sabiamente essa ideia. Quem morre em Jesus vai se encontrar com Jesus primeiro quando ele voltar. Primeiro até do que estiverem vivos naquela hora. Então a ordem está aqui, meus queridos, olhem comigo. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles encontrarão com Jesus nos ares primeiro dos que estiverem vivos. Pode imaginar nesse dia como vai ser glorioso? Como será glorioso esse dia em que as trombetas toando, os anjos cantando, o Senhor Jesus voltando para buscar a sua igreja e os mortos em Cristo, numa visão linda, porque até do arrebatamento, para nós, não é algo secreto,
escondido. O arrebatamento da igreja será algo silencioso. As pessoas vão começar a desaparecer aqui e ali. Não, irmãos. O arrebatamento que nós cremos é aquele que todo olho verá. Nós vamos contemplar essa linda figura atentamente. Os ímpios verão essa cena. Muita gente vai dobrar o joelho. Aliás, todos dobrarão os joelhos. E vão declarar, Jesus é o Senhor. Mas alguns declararão para juízo. Condenação eterna. Por isso, queridos, esse texto está mostrando para nós que nossa esperança tem que ser Jesus, somente em Jesus. Você tem que estar preparado para pensar, e se você está agora pensando em alguém que de repente conviveu com você e você diz, Senhor, eu quero ter certeza disso. É claro que a salvação é individual, você não pode salvar uma pessoa no seu lugar ou juntamente com a sua salvação, mas você tem que descansar, não ficar agitado, não ficar perturbado, na certeza de que aqueles que morrem em Cristo, eles estão no gozo do Senhor, e quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. Porque Cristo é a primícia, ou as primícias dos que dormem. Eu gosto muito dessa palavra. Versículo 17. Aí vem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Eu sei que tem gente que fala assim, pastor, mas isso é literal. Eu vou encontrar o Senhor no céu. Nos ares, eu vou voar. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas eu creio no que está escrito aqui nas Escrituras. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, mas não será uma coisa invisível, camuflada. Não, irmãos, todo mundo vai ver. A noiva, a igreja, voltando com o Senhor. E eu quero estar lá. E eu sei que você também almeja esse dia. Sabe por que nós estamos pregando isso nessa noite? Porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, com Ele nós também ressuscitaremos. Ele é a promessa, Ele é a garantia, Ele é o penhor de que um dia nós também ressuscitaremos. Se você partir antes da volta de Jesus, você estará lá antes daqueles que estiverem vivos. E se você estiver vivo, se for hoje, e se nós estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele na glória. Ah, irmão, irmã, não tem coisa melhor do que esperar esse glorioso dia. Porque se você está daquele tempo que está preocupado com as coisas que você tem que fazer nessa terra, e com isso eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa responsável, que você deva desistir de cuidar da sua família, que você deva pedir a conta do seu emprego. Não. Amanhã, se Deus permitir, você sabe, vai ter que acordar, vai ter que trabalhar, vai ter que labutar, mas com os olhos no céu. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Sonhe com o céu. Pense nesse dia. Tem um dos hinos que diz, né? Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Vai ser glorioso. Eu queria ler uma outra passagem que nós não chegamos até esse ponto. Na liturgia nós lemos vários trechos lá de 1 Coríntios 15, mas vamos lá em 1 Coríntios 15, complementando isso que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses. Nós vamos ver agora a partir do verso 50. 1 Coríntios 15, verso 50. Ele vai falar um pouco agora daqueles que estiverem vivos, da geração que estiver presente na volta gloriosa de Jesus, o que vai acontecer. E olha só, meus irmãos, vamos ler juntos? Tem um versículo aqui, e eu gosto de usar esse versículo também para situações em que estamos falando para a liderança, que estamos falando para irmãos que estão terminando uma tarefa, mas hoje nós vamos ler esse versículo da forma correta. Porque o versículo 58 de 1 Coríntios 15 está dentro do contexto da ressurreição. A gente tira esse versículo do contexto e lê ele para outras situações, não tem problema, pode continuar lendo. Sede firmes e inabaláveis, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas hoje nós vamos ler no contexto da ressurreição. Quando é que o nosso trabalho não é vão? Quando eu creio na ressurreição. Quando eu estou preparado para me encontrar com o meu Senhor. Aí o seu trabalho não será em vão. Vamos ler do versículo 50 em diante? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus é a tua esperança. Você está aguardando esse glorioso dia? Você sonha com esse dia? Então no Senhor o seu trabalho não será vão, porque a sua vitória está garantida por intermédio de Jesus. Ele não está mais entre os mortais, ele não está mais na sepultura lá em Jerusalém. Ele passou 50 dias na terra com os seus discípulos, encontrando-os em alguns momentos, tendo encontros particulares com outros, mas ele foi elevado aos céus e está à destra de Deus Pai. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Eu e você precisamos sonhar, desejar que isso aconteça. Se for a nossa geração que passará por essa transformação num abrir e fechar de olhos, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Sejamos preparados. Se nós também partiremos nos próximos dias, semanas e meses e anos, não tenhamos medo, irmãos. Quando a trombeta soar, ressuscitaremos. O Senhor vai voltar e vai nos redimir. E nós não vamos ter mais esse corpo corruptível. Só que é um detalhe, que embora a ênfase de Paulo aqui seja falar dos que estão em Cristo, dos que morrem em Cristo e dos que estarão transformados em Cristo, a ênfase de Paulo é esta na carta, mas eu preciso falar uma verdade. E os que morreram sem Cristo, eles ressuscitarão? Sim ou não? Sim. E que corpo que eles receberão? Também um corpo incorruptível, mas com uma grande diferença. Para onde eles serão lançados? Para o lago de fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem pessoas que falam assim, que o inferno é o quartel-general do diabo. Já ouviram isso? O inferno não é o quartel-general do diabo. O diabo não está no inferno. O diabo está na terra. Como ele mesmo disse quando Deus lá no texto de Jó falou: de onde você vem? De passear na terra e rodear por ela. Ele está aqui, na terra. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas eles serão lançados no inferno. Então esse negócio de falar que Deus tem o seu trono no alto sublime trono e que o diabo está lá no seu trono, não tem nada disso, gente. Isso é invenção nossa. Isso é muitos contos da Idade Média e as pessoas ficam pensando isso. Não estou querendo aqui suavizar o lado de Satanás, não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o anjo caído, é Lúcifer, que foi expulso. Um dia, quando o Senhor voltar, ele lançará Satanás e os seus demônios no inferno. E depois ele vai pegar o inferno e vai lançar no lago de fogo e enxofre. E aqueles que tiverem recebido um corpo incorruptível para a condenação eterna serão lançadas neste lugar. E sofrerão o tormento eterno. Os eleitos, os escolhidos do Senhor estarão no gozo do Senhor, na glória, na majestade. E sempre quando nós falamos isso na igreja, as pessoas falam assim: o pastor está querendo me assustar. O senhor está querendo que eu aceite Jesus nessa noite por causa do medo de ir para o inferno.
não vou fazer isso com você. Mas eu não posso deixar de pregar a verdade de Deus. Até porque eu espero que ninguém sirva a Deus nessa igreja porque tem medo de ir para o inferno. Você sabia que tem crente que vem na igreja porque tem medo de ir para o inferno? Se um pastor ou alguém falasse assim, não existe inferno. Opa, pastor, fui embora, tá? Porque eu estava aqui na igreja sufocando as minhas paixões porque eu tinha medo de ir para o inferno. O senhor falou que não existe inferno, então vou curtir o mundo. Partiu, vou embora. Não, querido, por que você está aqui? E antes que você pense que eu falei que não existe inferno, existe sim, viu? Não tenha dúvidas. Assim como o céu é real, o inferno também é real. E o Evangelho, inevitavelmente, traz para nós duas realidades, certo? Salvação e condenação. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E só para a gente fechar, quando o apóstolo Paulo, então, falando aos Tessalonicenses sobre isso, respondendo talvez alguma dúvida, alguma questão daquela amada igreja, ele dirige-se aos irmãos as suas últimas palavras no verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Você conhece alguém que está sofrendo por causa dessa situação? Leve uma palavra de consolo para ele. Fale da esperança em Jesus. Fale para ele da ressurreição. E que se Cristo de fato ressuscitou, nós podemos crer também na nossa ressurreição. Naquilo que vai acontecer um dia de forma gloriosa quando Jesus voltar. Os mortos terão esse privilégio de encontrar-se com Jesus antes dos que estiverem vivos. Depois, os vivos serão transformados e também se reunirão àqueles que já ressuscitaram dentre os mortos, e aí formará aquele grande coral de toda tribo, povo, língua e nação. Os remidos do Senhor, os escolhidos antes da fundação do mundo, estarão presentes nas bodas do Cordeiro. Esse dia vai chegar. E nós precisamos preparar e ter certeza disso. Quando a morte bater a porta da nossa casa, quando alguns dos nossos queridos que tanto amamos partirem dessa terra, nós vamos chorar. Vamos sentir dor, a separação, a saudade, mas ao mesmo tempo nós teremos esse consolo do Pai. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, estarão com o Senhor. Você crê nisso? Essa é a sua esperança? Então, meu querido, minha querida irmã, ainda que o mundo lá fora seja tenebroso, terrível, viva para Cristo, para que quando chegar a sua hora, a minha hora, a morte não seja um problema para nós, mas seja lucro. Eu já contei isso aqui, mas eu vou terminar contando essa história, para quem não tem medo da morte. O presbítero Antônio Cabreira, que é um irmão em Cristo nosso, presbítero da Igreja Presbiteriana São José do Rio Preto, já foi ministro da Agricultura, é um empresário do agronegócio, um irmão em Cristo. Ele me contou uma história lá em São José do Rio Preto, que a mãe dele, uma senhora já de idade bem avançada, tinha um sonho. Ela queria passar um Natal em Belém, lá onde Jesus nasceu. E a família então fez uma grande excursão, eles foram no mesmo voo, quase 80 pessoas da mesma família, viajaram todos lá para Israel, para Jerusalém, foram para Belém, porque ela queria participar. O voo foi tranquilo, passaram pela Europa, chegaram lá em Israel, Tel Aviv, mas na volta pegaram uma turbulência terrível. Quem já viajou aqui de avião, já pegou aquela turbulência assim, que saculeja um pouquinho, que balança para cá, que vai para baixo assim, parece que a rua está esburacada, né? Mas essa daí foi terrível, que até a tripulação do avião, os comissários de bordo, os que são treinados para passar tranquilidade, está tudo balançando e eles... Tudo bem. Nesse dia, os comissários de bordo entraram em pânico. Tinha gente sentada no corredor do avião chorando, pensando, vou morrer, é o fim, é o fim. E estava todo mundo em pânico, pensando, esse avião vai cair, vai cair. E a mãe do presbítero estava sentada na poltrona dela e todo mundo preocupado com ela. A senhora está bem? Estou bem. A senhora não está com medo? Não. A morte não é minha inimiga. A morte é minha amiga. Se o avião cair agora, eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Você está preparado para encontrar com Jesus agora? Não tenha medo, porque o Senhor é contigo.
Não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim: quem perde a mim e a vida por mim tem sorte, porque a sua vida aqui não é o fim. A vida não é só aqui, aqui se faz, aqui se paga, que o que te espera são 7 palmos debaixo da terra, ou vão cremar o seu corpo, ou vão fazer qualquer outro ritual. Não é isso não, queridos. Há vida após a morte. Vida eterna com Jesus ou condenação eterna sem Jesus. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nosso Deus. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele é as primícias do todo o seu povo que descansa, aguardando a ressurreição do Senhor e a volta gloriosa de Jesus.